Sejam bem-vindos mais uma vez. Temos hoje um PontoCast Convida novamente com convidados importantes aí. Muito bacanas, divertidos, com uma vibração que vocês não fazem ideia do como tá esse lugar. O meu nome é Bruno. Eu sou o Will. Então, que rufam os tambores aí, que vem a nossa vinheta. Estamos de volta aqui, meu povo, agora para começar uma conversa maravilhosa, intensa. Eu acredito que vocês vão gostar, porque no pouco tempo que a gente teve aqui nos bastidores já ficou incrível já. A gente apanhou da nossa produtora, porque a gente estava conversando e não gravando. Então eu espero que vocês aproveitem bastante com a gente essa conversa que vai ser, tenho certeza, muito instrutiva para todo mundo. A gente está aqui com os meninos do Japa Tabac, com o Lucas e com o Thiago. Então, agradeço muito. E eu queria muito que vocês se apresentassem para o nosso povo aí que está acompanhando a gente. Salve, povo do Axé! Tudo bem? Primeiro eu quero começar agradecendo o Babá e o Will pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e com pessoas que levam a religião tão a sério e estão levando ela pra frente. Boa. Vou começar me apresentando rapidinho. Eu sou o Thiago, sou irmão do Lucas, sou um dos integrantes do Japa Tabac. E nosso intuito com o Japa o começo foi mais para ajudar, foi mais para louvar a ancestralidade, só que a gente vem com projetos mais para frente, que é para ajudar o povo de Axé. Ótimo. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, queria agradecer também todo mundo que está aqui assistindo a gente pelo convite, muito bom estar aqui. É sempre bom ter um espaço para a gente conversar sobre a nossa religiosidade, cantar ponto, louvar, contar nossa história. Queria só fazer um pedacinho, agradecimento aos nossos apoiadores e patrocinadores, mas antes de tudo, dar um presente pro pessoal aqui do Ateliê Bruno Glad. Então, Will, Babá, para vocês. É um porta-guias, né? Muito Ele bonito, de por sinal, hein? Então, pro pessoal que gosta de peças artesanais, Ateliê Bruno Glad, ele faz algumas microesculturas bem bonitas, então todas são de madeira feito à mão. Então, para quem gostar, tá a indicação. Vou falar um pouco agora sobre a Salazar Guias. Então, assim, deixa eu tirar aqui para mostrar um pouquinho melhor. Peraí. Ó. Salazar Guias. Para você que quer aquela sua guia única e específica, você acabou de encontrar o pessoal perfeito. O guia, ele faz... elas são todas feitas de pedra, toda com fundamentação. Então, quando ele veio falar com a gente, falei, puta, Gui, queria uma guia de Ogum e tal. E aí ele falou, Ti, ele estudou orixá, ele estudou com o que eu precisava, me passou todas as pedras, me passou todo o cuidado. Então, pra você que é aquela coisa única e com fundamento, você encontrou o pessoal perfeito. Muito legal. E falando sobre religiosidade, a gente também acha muito importante não trazer só a parte do axé dentro do terreiro, a gente tá vestindo nascente. Então, para quem quer vestir a sua fé, usando a Nascente com as melhores estampas, tá aqui nas costas, depois vocês podem ver, sigam lá Nascente nas redes sociais. Mas acho que todos os nossos apoiadores, eles já foram aqui, então podemos começar o nosso papo, né? Boa, se você tiver dúvida ou querer acessar essa galerinha aí na descrição, a nossa produção coloca aí endereço, Instagram, os links, né? Os todos links aí, pra a gente vai achar aí. deixar aqui embaixo para que vocês quiserem entrar em contato com o pessoal, umas camisetas bacanas, umas guias bem bonitas. Tem cupom de desconto também, então quem quiser, a gente deixa lá link. Muito bom. É Japa SLZ, a gente deixa tudo depois na descrição para vocês. Mais fácil, né? Boa. E se quiser também essas empresas patrocinar o PontoCast, fica à vontade. aqui, tá? Que a gente Fica o convite aí já. acha legal. Fica aliança aí. A gente recomenda. E aí, Will, vamos começar? Vamos Temos embora. muitas polêmicas, temos Nossa senhora, a conversas. gente pode levar para vários lugares esse assunto, porque a gente Com já percebeu que certeza. os meninos têm um conhecimento bacana e um pensamento que chega parecido com o nosso também, que de vez em Sim, quando bate sim, numas sim. polêmicas que a gente fica até com medo. Acho que seria bom a gente começar pelo começo. Sim. Como tudo aí na Tudo vida, na né? vida.
Começar pelo começo. Da onde surgiu a religiosidade de vocês, né? Se vocês já eram de algum berço relacionado a alguma cultura de matriz africana, japonesa, enfim, da onde saiu isso? Como começou os japas do atabaque? Quem são os japas do atabaque? E eu fiquei sabendo que o mais novo é mais macumbeiro, é macumbeiro há mais tempo do que o mais velho. Olha. Só queria falar isso aí. Eu vou deixar ele contando o começo, porque como a gente fica que a gente é mais novo, por que a gente fala isso, né? Quando a nossa família ela foi pro terreiro, minha mãe e meu pai, eu tava na barriga. E aí a gente fala que eu sou mais macumbeiro que ele, porque eu fui quando tava na barriga. Mas vou deixar ele contando o começo e aí depois eu introduzo com a parte um pouco maior. Essa história é bem legal porque quando eu tava no colégio, eu tinha um amigo que ele até hoje, a gente tava falando antes de entrar aqui, beijo Cauê, e a família dele vem de um tronco bem umbandista, assim. Os meus pais são espiritualistas, eles se conheceram num retiro, então sempre na doideira lá, eram uns negócios de ET, e eles sempre estavam em buscas, cada um no seu caminho, eles se encontraram num eixo mais religioso, espiritualista, e aí a gente não tinha religião em casa, mas quando eu conheci o Cauê, eles começaram a ir, frequentar, meu pai até falava assim, preciso conhecer primeiro, antes e depois de levar os meus filhos. Certo. A gente, antes de ter o Thiago, né, a gente tem a Isabela, que é a nossa irmã do meio. O sonho dela era casar na igreja, então ela fez lá a primeira comunhão, fez essas coisas todas pra conseguir casar na igreja. Eu já fui pra um lado diferente, né? Mas ela no período ela também já era da macumba, então a gente foi se misturando, assim. A religião nunca foi presente na família, a gente não era uma família religiosa, mas a gente era uma família espiritualista. Quando a gente cresceu um pouquinho, a gente acabou indo pro kardecismo, então a gente teve algumas passagens dentro do kardecismo. Era muito engraçado pra mim, que pra mim era como se eu estivesse tomando um Dramin, assim. Que eu entrava no centro, eu dormia, cara. Capotava, não conseguia ficar acordado. Insano. E aí, o tempo foi passando, a família desse meu amigo levou os meus pais pro terreiro. Eles gostaram, sentiram confiança, porque era um eixo familiar. Eu acho que eu queria bastante falar sobre isso, sobre como que o terreiro ele tem que ser uma cultura familiar, uma comunidade. E aí, quando eles se sentiram tranquilos, a gente acabou indo pra lá. Eu lembro que a primeira gira que eu fui, primeiro que a gente não conheceu as entidades no terreiro, né? Então a gente teve um momento lá com a família, fora do terreiro, que era num camping e tal, a gente conheceu o seu Zé, e desde lá ele apadrinhou a nossa família, e aí a gente foi indo pra macumba. Eu lembro que a primeira gira que eu fui na minha vida foi um exame de faixa que eu tinha da faixa verde do karatê. Acordei com uma torcicola, não conseguia mexer o pescoço. Falei, cara, como é que eu vou fazer o negócio aqui? Sair na porrada com os caras com o pescoço torto, né? E aí eu fiz o exame, passei. Quando eu cheguei no terreiro, eu falei, mãe, tô com muita dor, não sei o que tá rolando. E aí a minha mãe falou assim, bom, deixa comigo, eu vou tentar ver aqui se você consegue passar com algum guia. No caso, eu consegui falar com o caboclo Rompimato do pai Rafa de Ogum. E aí a gente conversou, ele me deu um passe, foi muito louco. Eu tava escutando o som do atabaque. Aí ele foi, me deu um passe, aí ele falou assim, filho, fecha o olho. Aí eu fechei o olho, aí ele falou assim, agora deixa o corpo bem leve. Era um cara, magrinho, franzino, assim, segurando. Ele falou assim, fica tranquilo. Ele pôs a minha cabeça na mão dele e ele foi me deitando, só fiquei com o calcanhar no chão, assim, ele me segurando sem tremer. E aí ele falou assim, agora você tá mais leve? Eu tô, não sei o quê. Ele falou assim, então relaxa o corpo e dança que seu caboclo quer dançar. E aí, nessa primeira vez que eu fui no terreiro, eu comecei a sentir umas coisas que eu nunca tinha sentido na minha vida. Não foi uma corporação de fato, foi uma radiação. Mas eu só escutei de longe minha mãe assim, puta que pariu, tira o Lucas dali. Perdi um. Meu Deus do céu. Eu tinha 12 anos na época. Aí ele falou assim, nossa senhora, tira o Lucas de lá, que pelo amor de Deus. E aí, desde então, eu me apaixonei. Aí a gente fez curso de curimba, vivemos no terreiro, a gente passou por alguns outros terreiros e hoje a gente tá na casa do pai Sandro Luiz, Caboclo Tupinambá, Estão das Matas. Que legal, que bacana, que bacana. Muita história, né? Nossa senhora, então, eu tô aqui pensando, como você estava falando, de ter sido muito novo. Vocês entraram pro terreiro muito novo, né? Você entrou também muito cedinho ou esperou mais tempo? Eu sempre acompanhei, sempre fui, até que teve alguns problemas familiares que eu fiquei um tempinho sem ir, fiquei um tempão sem ir. E aí eu voltei recentemente, mas a gente sempre foi cuidado. A espiritualidade sempre esteve acompanhando. Os nossos ancestrais sempre cuidaram da gente sem problema nenhum. E eu sou grato a eles. Eu sigo eles. Mas, por exemplo, falando um pouco de tambor agora, eu sempre fui apaixonado. Toquei desde pequenininho, tanto que tem um vídeo nosso de um show do pai Sandro que ele foi fazer, que a gente foi tocar. Eu era, acho que, sei lá, uns 7 anos. E a gente tava tocando. Então, o instrumento pra nossa família sempre foi muito importante. E o atabaque
pra mim, sempre me chamou muito. Então, quando eu não ia pro terreiro, eu ficava tocando na perna, tocava no balde. Quando ele me buscava na escola, a volta era cantando ponto. Então, sempre foi muito presente na nossa vida. Sim. E aí, até que a gente conseguiu comprar o nosso primeiro tambor. E aí, nossa, aí a paixão veio. O terror dos vizinhos. É o dia inteiro. Aí o problema é dos pais. Né? Os pais O dia inteiro tocando lá e toca. E aí foi cada vez mais crescendo essa paixão pelo toque. Nossa, que bacana. Vocês hoje, vamos colocar assim, lá no terreiro, onde vocês são filhos e trabalham, né? Vocês dão o dízimo de vocês lá dentro do terreiro. Hoje vocês têm a função. Essa é uma pergunta que, como você falou da O irradiação... dízimo, só pra constar, né? Pra gente entender bem. Pra conceituar. Porque a Não gente tem nada fala a no ver. nosso terreiro é que o nosso dízimo é o nosso tempo. Sim. Né? Então a gente é umbandista 100% do tempo, mas durante as sextas-feiras, das 8 até o último consulente ir embora, a gente dá o nosso dízimo, que é o nosso horário, o nosso tempo. Tá? E não Então, tem nada mais só- precioso que isso. Sim. Exatamente, É o só esse parênteses aí, tá? Do Cara, dízimo porque aí. eu tô tão porque- aqui com a cabeça pensando no que os meninos estão falando que eu De boa, mas só pra Mas assim, contextualizar. hoje, você comentou, o Lucas, comentou que teve a questão da irradiação e tudo mais. Hoje, no terreiro que vocês trabalham, vocês são ogãs, curimbeiros, tem alguma nomenclatura que vocês seguem? Ou vocês também trabalham na corrente ali como médiums de incorporação? Legal. E a cultura também, né? Se é umbanda, é candomblé, É isso. o que é. A gente tá no terreiro do Pai Sandro, a gente é de uma umbanda tradicional de caboclo. Então, Legal. o Pai Raimundo, o nosso terreiro, por exemplo, só de constituição tem mais de 60 anos. Então, o Pai Raimundo sempre foi uma referência, várias pessoas importantes consultavam com ele. Ele vem de troncos bem importantes, assim, da matriz da Umbanda. Legal. E a gente segue uma Umbanda de caboclo, né? Então, esse é o primeiro ponto. A gente é umbandista, Sim. na Umbanda não tem ogã, né? A gente... Onde que é esse terreiro? Desculpa. Ele fica no Jabaquara. Fica no Jabaquara. Legal, São Paulo. bacana. Então, se quiserem visitar, só avisar também. Ah, com E certeza. lá a gente usa o ogã como jargão, mas não é um ogã de fato. O ogã é um entendo. cargo, é um título, ele De precisa candomblé é diferente. Exatamente. Tem todo um processo. né? Exatamente. Então a gente é curimbeiro do terreiro, até porque, como a gente já soltou de spoiler aqui, tem uma hora que vem um negócio aí, a gente é o que é mais forte do que a gente, mas eu trabalho com incorporação, não atendo lá no Pai Sandro, hoje a gente mora fora de São Paulo, então a gente só está indo nas giras de desenvolvimento, justamente para ajudar na parte musical, também ajudar no desenvolvimento dos médiuns, e às vezes o Thiago, por ter escola também, ele não consegue ir tanto, então a gente consegue ir algumas giras, assim, mas a gente vai para tocar e se precisar, aí toma um passe, dá uma descarregada, mas fica mais por aí. É mais uma questão de... Hoje vocês têm como, vamos colocar assim, como tarefa a curimba mesmo e auxiliar na curimba. Sim, Eu sim. fiz essa pergunta porque, como você tinha comentado, no nosso terreiro, a gente tinha até um dos meninos que era líder da curimba, o Vitinho, ele até pouco tempo atrás ficava como líder da curimba, só que ele passou, né? Que agora foi pedido que ele trabalhasse na corrente. Então, foi por isso que eu achei interessante. Até porque, como vocês estão à frente nos canais do Instagram, até no YouTube e tudo mais, como curimbeiros, eu fiquei pensando, será que tem essa conexão também? Sim. Muito bacana. E acho legal comentar que há muitos anos atrás existia uma questão que para você virar um sacerdote de Umbanda, você precisava pelo menos passar por todos os cantos da casa. Então sempre começou camboneando, depois você ia para o atendimento, você tinha que aprender a tocar, você tem que aprender a cantar. O Baba fala muito sobre os pontos, né? Isso. O ponto cantado, ele é uma assinatura, ele é uma invocação, existe toda uma fundamentação dele existir, não só na pemba, mas também na reza, no ofó. E aí, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, é muito importante que, para quem tem caminho sacerdotal, passe pelo couro. Porque você nunca vai conseguir saber o que eventualmente você pode usar de instrumento dentro de um trabalho, e às vezes você está cantando, você está com um couro ali que é uma bazuca para resolver um problema, Exato. e você não precisa de vela, você não precisa de nada, se souber cantar. Fora a metodologia, né? Como que você vai orientar um filho ou criticar até um filho Exatamente. se você nunca tocou, se você nunca... Você já tocou 2 giras, 2 horas Exatamente. uma gira? É. Você já foi lá 2 horas sem parar. Me arrebentei. Tô falando sem parar, não é explodindo a voz e socando a tabaque. Não, é entoando, tendo uma reverberação constante e equilibrada da sua voz e da tua mão. 2 horas, beleza. Já ficou? Não. Então como é que você vai falar?
pro teu curimbeiro, né, pro teu atabaqueiro, qualquer orientação se você não fez. É a mesma coisa concordo plenamente, irmão, concordo plenamente. É a mesma coisa em todos os outros sentidos, da incorporação, do cambone ou cambono, né, dependendo aí da cultura, dos atabaques é a mesma coisa. Eu aprendi da mesma forma, cara, de pequenininho mesmo, ao lado de outros curimbeiros, tocando, fazendo barulho, tanto que a primeira coisa que eu comprei quando eu casei foi um atabaque. Né? Nosso terreiro tem 7 anos, é bem recente. Né? Então, por isso que a gente ainda tem algumas construções ali dentro dos filhos. Né? Então, alguns filhos que têm já uma facilidade, que têm uma capacidade, têm assiduidade e respeito também, acabam ocupando alguns cargos, né? Mas, como você falou, a parte espiritual aí, os guias começam a dar o farol alto ali no retrovisor e aí não tem como você segurar mais ele, não. Falar, meu, exato. vamos precisar colocar outro, porque né, o caboclo aqui já tá dando farol alto, falar, arruma outro tabaqueiro aí, porque eu tô perdendo meu Rogan. Não, mas tem que lembrar também que as pessoas acham que uma coisa exclui a outra, né? Sim, as pessoas acham que só porque você toca, você não pode incorporar, não pode sentir. Tipo, tem gente que até bloqueia isso, fala, você tem que tocar. O toque, ele é extremamente importante, todo mundo sabe disso. Mas uma coisa não exclui a outra, as pessoas precisam entender isso, né? O que... Desculpa, não, papá. vai falar. Mas o que eu acho que confunde muito, peço até perdão que eu tô comendo aqui, é que as pessoas, elas estão... existe um excesso de miscigenação. Então, a gente tava até conversando no off aqui, já vou puxar esse assunto, porque como eu falei, eu não tenho problema nenhum de falar de nenhum assunto. Hoje em dia, as pessoas estão... elas estão mergulhando em poça rasa. Então, você entra de cabeça num negócio que tem um fundo muito raso, e aí você chega nesse fundo, aí você fala assim, agora eu vou pro outro. A gente tá até brincando, né? Que é a ânsia de possuir e a ânsia de ter e o tédio de possuir. Exatamente. Que aí você fala assim, cara, são pessoas se iniciando cada vez mais em outras coisas, indo para outros lugares, às vezes o impressionismo fala mais do que o fundamento, e aí você fala assim, cara, tô num lugar, já deu certo, eu vou para outro lugar. Então, assim, a Umbanda tem fundamento, a gente até canta, né? A Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. E aí, a Umbanda, ela tem por si só um fundamento. Uma coisa que a gente tem feito, que eu acho muito importante, que às vezes choca um bandista, é que hoje um bandista, ele nem conhece a Jurema Sagrada, bebe de fontes da Jurema Sagrada há muitos anos, maioria dos fundamentos vem da Umbanda da Jurema Sagrada, e a galera não sabe. E aí, quando a gente vai falar, tipo, quando vê um caboclo fumando um cachimbo, ele acha estranho. Tinha charuto dentro de aldeia? Eu não lembro de ver isso em nenhum livro de história. Então, assim, começa a ficar complexo, porque você fala assim, cara, você tá pegando o que você quer de cada tipo de rito. Só que na hora de ver o negócio, não é que a Umbanda ela secou, é que você não tá sabendo buscar essas informações. Vou dar um exemplo também, que a gente gosta muito de falar, até mandar um beijo pro Pai Vini de Odé aqui. O Pai Vini se tornou um grande amigo, assim, a gente gosta muito do trabalho dele. E ele fala muito sobre a linha de baiano. Vamos dar um exemplo da linha de baiano. Certo. Todo mundo conhece a linha de baiano, Zé do Coco, cangaceiro, não sei o que, não sei o que lá. Eles vieram da onde? Na Bahia, tem linha de baiano? Aqui a gente vai ter o quê? Linha de paulista? Então, assim, quando você começa a não questionar, mas você começa a aprofundar algumas coisas... Né? Vamos pensar um pouco. Você fala assim, tá, mas da onde vem a linha de baiano? E ninguém sabe que vem da Jurema Sagrada. Então, assim, você fica assim, cara... Como que pode? Você tinha um culto de cangaceiro, você tinha um culto gigantesco de mestre. A gente fala muito Zé Pilintra, todo mundo conhece Zé Pilintra de Morro, de Lapa. Esquece um pouco da raiz de Zé, né? Da onde ele veio. E aí você fala assim, cara, será que é a Umbanda que tá secando ou que as pessoas estão indo muito no raso, sabe? E outra coisa, perdão cortar, falando nessa parte da linha dos baianos, as pessoas elas estão levando também para um lado muito... muito imaginário das coisas. Elas não entendem. Quando a gente fala de uma linha do cangaço, a importância do cangaço para alguns e o problema que foi o cangaço para outros. A periculosidade, isso, né? Exatamente, tava achando a palavra. Tipo, as pessoas não entendem como funciona essa energia, o quão forte, o quantas coisas elas podem fazer. Dentro da própria Jurema, a gente vê bastante sobre isso. Alguns mestres, eles trazem em linhos deles um pouco da história de cangaceiro. Por exemplo, o Zé Buick, ele fala muito, e no linho dele, o que ele pode salvar, que ele pode desgraçar. E as pessoas, elas não estão compreendendo isso mais. Eu acho que dá pra gente usar um exemplo que eu tô tentando trazer pra minha vida, o que vocês estão falando. Há uns dias atrás, nós tivemos um rito interno da casa,
E uma das coisas que fez muito sentido pra mim foi quando vieram os Exumirins, porque no nosso terreiro não é comum eles trabalharem, eles virem em terra trabalhar. Só que uma coisa que ficou muito característico foi que todo mundo levou como se fossem herês, e não são herês. E aí depois... Vai nessa. Vai nessa. Só que, mas é exatamente é isso. Dá nominho. Mas é exatamente esse o ponto. É a questão, tipo assim, quando você não tem um entendimento do fundamento real da coisa, você se perde e acha que aquilo é uma coisa boba. Ou, se você vai levar em consideração algo que está muito popular hoje em dia, o seu Zé Pilintra, que tem todo um respeito, que tem todo um fundamento extremamente poderoso, e aí você coloca ele como um cara que é cachaceiro, que gosta de dançar samba nos botecos por aí. Ou vai culpar sua bebedeira porque você tem o seu Zé. Exato, Não, você vai mas fazendo as coisas... Seu Zé me acompanha, então posso encher a lata e ser mulherengo. Isso que é muito louco, né? As pessoas, elas muitas vezes não procuram nem saber a história de Zé, né? Falando um pouco mais da Jurema, que é uma religião que a gente vem adentrando cada vez mais. A Jurema, o seu Zé Pilintra é uma das figuras principais da Jurema. Ele é muito importante, né? Quando as pessoas... na Jurema, o Zé não veste branco, terno, não era isso. Ele era mais simplão. Então, ele era um chapéu de palha, era um lenço vermelho, era uma roupa um pouco mais humilde. Ele sim, trabalhava com a navalha, trabalhava com a peixeira, mas era de um jeito diferente. Quando ele desce pra cá, pro sudeste, ele vem com essa história mais boêmia, mais do malandro do morro, né? Exatamente. Acredito que tenha sido até por conta de uma adaptação de Sim. vida, né? Porque você morar num outro tipo de lugar com uma outra cultura, beleza. Você tá indo pra outra totalmente urbana, diferente, então você se vira, né? Não tem... E tem pessoas... Tem aí juremeiros, algumas pessoas que dizem que quem veio pra cá nem foi Zé Pilintra mesmo, né? Foram alguns filhos de Zé, que aí... o Zé incorporou. E aí ele tinha que passagens aqui. Então, por exemplo, existem túmulos de Zé lá... É a Alhandra, né? Não sei. Eu acho. Não lembro onde é, mas é lá em Pernambuco. Você consegue visitar algumas entidades, que isso é legal da Jurema, né? Na Jurema, por exemplo, se incorpora um mestre aqui, ele não incorpora em outro, porque você não é dois. O mestre também não é dois. Sim. Então não existe falange, né, no jeito que a gente enxerga falange, por exemplo, tipo Maria Mulã. Pode ter várias Maria Mulã dentro do terreiro. Sim. Na Jurema Sagrada é diferente. Então, É o CPF. Exatamente. Entidade. Tanto que, dentro de alguns testes ou algumas faixas que o pessoal vai passando dentro da Jurema, ele precisa falar onde ele nasceu, onde ele morreu, não sei o quê, mostrar o túmulo E aí, dele. geralmente, eles vão no lugar. Quando você vai tombar, você vai pro lugar, você vai visitar, ver se o mestre... E aí, dizem que quem trouxe... O Zé Pilintra hoje, malandro, que a gente trabalha aqui, são os filhos, os descendentes do Zé Pilintra lá, que era o mestre catimbozeiro, que foi descendo pra cá, e eles acabaram se miscigenando e entrando na cultura. Que legal. E essa, muitas vezes, esses malandros que, quando a gente pode talvez falar de quem banda ele vem na lira, eles só são, muitas vezes, os maltrapilhos, ou uma egrégora e pessoas que passaram por alguns processos difíceis. Entendi. Então, as pessoas, elas acabam misturando muito as coisas. Não que Zé não é presente nisso. Eu, como filho de Zé, o Zé, ele me acompanha em todo lugar que eu vou. Se eu vou na Umbanda, ele me acompanha na Umbanda. Se eu vou na Jurema, ele me acompanha na Quimbanda, a mesma coisa. Deixa eu até fazer um aviso polêmico aqui, ó. Se você é filho de Zé Pilintra, ou diz ser de Zé Pilintra de malandragem, e você não abre nem o vidro pra dar uma moeda pra quem é o maltrapilho que vem pedir recurso, que não tem nada pra comer, saiba que você tá no lugar errado. Ou você acorda, ou você toma vergonha na cara e vai fazer as coisas de verdade. Porque o que o Thiago tava falando é muito isso. Zé Pilintra, ele vai falar sobre o povo marginalizado. Quando a gente tá falando de marginalizado, a gente não tá falando só de boêmio. É muito legal vestir o terno branco, que não suja. Eu sou capoeirista, que não suja o meu terno. É lindo isso. Mas e aquele que passa fome? E o maltrapilho? Pra vocês terem uma noção, a gente bebe de algumas outras fontes, tenta estudar tudo, não viver só no terreiro, mas a gente tenta estudar vários outros pontos religiosos. E se a gente estiver falando, por exemplo, do Thiago estava comentando sobre a Quimbanda, existem muitos tipos de entregas que você vai fazer para Zé Pilintra ou para o povo de rua, de lira, que a macumba é fazer marmita, cara. Você tem que fazer marmita e entregar a marmita. Perdão cortar, mas o pai David fala muito isso, né? Inclusive, bença pai David. Bença pai. O pai David fala muito que a melhor entrega para Zé Pilintra é você entregar uma marmita. E muitas vezes, depende também do que você tá fazendo, né? Se você vai entregar uma coisa para um tipo de ritual, não faz sentido. Mas uma entrega boa pro Zé é dar comida para quem precisa. A gente só tá falando de coisa boa aqui, tá? Quando a gente
quando a gente fala de Zé de Preto, as pessoas também muitas vezes não entendem, mas o Zé de Preto, ele fazia o trabalho dele para dar para quem precisava, para dar para a comunidade que ele precisava. Então o Zé, ele vem como uma forma de pai. Ele vem para dar uma blindada, mas o Zé, principalmente, quando a gente tá falando de Zé de Preto, ele vem também uma forma um pouco mais pesada. Claro, claro. Que legal. Deixa eu fazer uma pergunta, já que Por você favor, entrou nas por polêmicas aí. Hoje a gente tem um movimento ou um desenvolvimento, assim, da gira de malandros. Uhum. Como vocês veem isso? Funciona, não funciona? Alguém inventou, não é invenção? Enfim. O que vocês acham? Eu vou seguir na mesma linha, assim. Pra mim, é a pergunta que fazem pra gente pra sempre, sempre, assim, que é... japonês, que tipo de ancestralidade que você tem? Eu já vou entrar nesse ponto aqui. A minha mãe é carioca, então eu sou mestiço, né? Por isso que eu sou mais esquentado, assim. Mas a minha mãe nasceu no Rio de Janeiro, ela veio de uma questão vulnerável, a gente tem esse DNA do Rio, da Lapa no sangue. Mesmo assim, eu nunca virei de malandro. Nunca virei de malandro, a gente já tá 16 anos na macumba e nunca virei de malandro. Eu acho, tá? Aí é um achômetro. Quando a gente tá falando de ancestralidade, e eu já escutei isso muito do meu Exu, e depois eu queria até cantar pra ele aqui, que assim, cara, você não pede emprestado algumas coisas, só que dependendo do que for, ele vai entrar dentro de uma religiosidade, ele vai vestir uma roupagem, e dessa roupagem ele faz o trabalho que ele precisa, nem que seja só o relacionamento. Vamos falar de culto mesmo. Como sempre foi, né? Exatamente, exatamente. Só pra deixar... Aí o meu ponto é o seguinte, vou trazer um exemplo. A minha avó, eu até contei isso recentemente. A gente tava com o Renato Cuni, que é ele é humorista, ele vai fazer agora um solo que chama Axé com Shoyu, que ele é japonês também, ele é pai de santo, ele vai fazer no dia 31 de outubro esse stand-up. Se vocês quiserem ir, estão super convidados. Claro. E ele vai contar a história dele, desde que ele entrou até ele se tornar pai, sendo japonês. Então, é uma pegada diferente, assim. Mas a gente tava conversando e ele falou assim, que história que você tem, assim, desse choque cultural com o Japão, né? A nossa batia, por exemplo, nossa avó, pra quem não conhece, ela, uma vez, a gente tava fazendo um trabalho, aí a minha criança veio, e aí, na cabeça do japonês, assim... E olha como são as coisas, né? Na cabeça do japonês, normalmente a primeira comida, a primeira oferenda que você faz, você dá pros seus ancestrais. E no caso japonês não pode faltar Gohan, né? Sim. Ela veio com um potinho de Gohan, assim, pro meu herê, assim, tipo, toma aqui e tal, não sei o quê. E tipo assim... Que isso, tia? Olha como é doido, assim, porque você fala assim, cara, é um negócio do outro lado do mundo e que a gente segue preceitos iguais. Exu é a boca que tudo come. Ele é o primeiro a comer. Então, assim, é a mesma coisa acontecendo com pessoas de etnias totalmente diferentes, Sim. mas que ela acaba casando. E aí, por que a gente vai contando isso? Quando a gente tá falando de ancestralidade, então, primeiro, eu tenho um DNA da macumba mesmo. Então, o que a gente faz hoje de macumba, ele vem dessa parte brasileira. Ancestral japonês, é Brasil. A gente tá falando de Brasil. Do outro lado é assim, cara, o que é o malandro? Eu sou bem descrente da gira de malandro, sendo bem sincero. Porque, assim... São os dois. Pra mim, ele virou... a gira de malandro... Gira como um todo, na verdade, ele é uma coisa bem nova até, né? Se a gente for pegar, tipo, lá em 1970, 80, era assim, vou tocar macumba. Aí, o mesmo guia, às vezes uma pessoa tinha 3, 4 guias só incorporava algumas entidades. E aí, não existia muita gira. Era assim, cara, o negócio ficou azedo. Chama o Exu. O negócio ficou azedo. Então chama o seu Zé. Não sei o que, não sei o que lá. Então vou fazer um preto velho e tal. E aí, eram poucas entidades. Porque hoje tá parecendo assim, cara, qual que é o Pokémon que eu vou escolher hoje aqui é agora? elevador. Top, né? Exatamente. Hoje é elevador. Desce em todos os andares. E é muita coisa. Você abre o seu deck de Yu-Gi-Oh! E fala assim, eu vou usar esse agora, assim, sabe? Tipo, mais atrás, super trunfo. Exatamente. Aí Deixa você eu ver fala assim, o Kiumba, o número que ele tem de defesa, e eu vou pegar o meu... Tipo, minha cartinha Vou agora chamar meu ataque. Charizard. Exato. Meu caboclo Charizard. E ainda evolui, que tem os que agora já não é mais, que foi deixou pra de luz, ser não sei Exu, da onde. virou preto velho. Então, assim, é verdade. não que eu não acho que não existam malandros. O meu ponto não é esse. O ponto é que a linha da malandragem, ela é uma linha de esquerda. Coringa, né, Então, cara? e ela é uma Tem linha de esquerda
que dentro da esquerda você tem um reino que fala só sobre esse tipo de povo, que é o reino da Lira, e dentro do reino da Lira você tem outras entidades que são bem complexas, e aí dentro disso começou a ser da hora incorporar o seu Zé. Maria Navalha, por exemplo. Maria Navalha, se você falar, a gente teve recentemente numa vivência de Jurema, e veio o Babá Carlinhos de lá, benção Babá. Ele, por exemplo, ele fala assim, que a minha namorada trabalha com Maria Navalha, né? E ele falou, só a mestra é Maria Navalha. Aí você fala assim... É Maria Navalhada. Exatamente. Chamam de Maria Navalhada. E ela é uma mestra bem delicada de trabalhar. E aí hoje tem todo lugar. Então, tipo assim, eu acho que é muito importante você vivenciar dentro do terreiro. Mas é muito importante você racionalizar algumas coisas. Então, vamos estudar, vamos entender o Brasil e não sei o quê. Porque, por exemplo, tem gente que fala assim, mas malandro só existiu no Rio de Janeiro. Porra, lá no Sul... quantidade de sambistas que a gente teve, não sei o quê. Então, assim, é muito difícil falar disso. Então, olhando pra malandra, eu acho que sim, existem malandros. Mas eu acho que a gente não pode olhar as giras como se fossem, eu preciso desenvolver meu baiano. Eu preciso fazer, não. Porque senão as pessoas, elas começam a mistificar muita coisa, assim, sabe? E outras, elas estão incorporando por pressão. Muitas pessoas incorporam por pressão. Puta, precisa incorporar, vem aqui e vai lá. Ou por vaidade, né? Exatamente. Porque, eu quero vestir a roupa bonita e gravar um vídeo, tirar uma foto e postar no Instagram. Todo mundo tem Zé Pilintra, né? Todo mundo tem Zé Pilintra. Quando a gente fala de malandro. Muito, como dirigente de terreiro. Como eu já escutei, mano, isso é muito. A minha pombagira precisa dançar. A minha pombagira precisa ir lá pra ela dançar e pra... Peraí, vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa que você tá falando aí. Vamos juntar os cacos aqui. Por quê? Por qual motivo? Por qual razão a sua pombagira precisa ir lá, fumar um cigarro, dançar... Eu acho que é bom voltar duas casinhas. Vamos voltar duas casinhas, vamos entender. Ela é sua pombagira ou você quer já dela? começa aí. Você comprou na Shopee, a pombagira é sua. Aí você comprou, você foi lá no Mercado Livre, compraram o seu Zé, lá. Não, mas é exatamente isso que eu ia falar. Porque hoje em dia, eu pegando as falas dele, existem malandros. As pessoas precisam entender isso. Claro. Quando a gente fala de camisa preta, quando a gente fala de bola 8, quando a gente fala de Nego Gerson, que é um mestre, mas ele vem como malandro, a gente tá falando de malandros que viveram. E que, se você ir lá nas favelas do Rio de Janeiro, etc., muitas pessoas até vão falar deles. Tem até Madame Satã, que é um ponto interessante de comentar um pouco, que as pessoas tem gente que é devota dela, porque ela ajuda muito esse povo boêmio. Só que hoje as pessoas, elas precisam de trazer o Zé pra sambar. Eles precisam trazer o Zé pra sambar. Padilha tranca a rua. Pra descer, exatamente. tirar a camiseta e ficar dando em cima das filhas de santo. Exato. Então, as pessoas hoje em dia, elas incorporam pra isso. Elas incorporam pra agradar os outros e muito menos pra trabalhar. E tem outra coisa que eu vou pegar nesse gancho, tá? Que a gente vai falar de comportamento... comportamento do médium, assim. Eu fiz tal coisa porque eu sou de tal orixá, fiz tal coisa porque eu tenho tal entidade. Uma vez eu escutei isso da minha pombagira, quando eu era mais novo. Ela falou assim, se você trair, eu te mato. Aí eu falei assim, porra. Eu era novo ainda e tal. Eu falei, cara, você tá jogando contra mim? E aí, né? E aí eu falei, pô, ao invés de trazer, você vai tirar, né? Aí Você não é um time, né? Eu não jogo pra todo mundo, eu jogo pra lei, porque é certo, né? Não, e aí eu Joga fiquei... pra mim, joga eu demorei muitos anos pra entender o que ela tava falando. E aí, recentemente, ela trouxe. Ela falou assim, porra, se eu... Não sei nem se pode falar palavrão. Pode, manda ver. Pode. Ela falou assim, e mais uma vez, né? Pombagira, cara. A gente tá mistificando. Minha pombagira é a rainha da Espanha. Cara, e nem tem tanta rainha assim pra ter, né? Tipo assim, aí vai ser a pombagira super rainha de um fudido aqui do Brasil. Aí eu falo assim, caralho, isso Pra quê? Né? mas beleza. Sentido, né? É que nem o diabo que vai direto na igreja evangélica. Ele não pega o Trump. Ele pega um ele cara vai pegar que vive do lá dízimo. quem, Aí você fala assim, não é possível, esse diabo é muito trouxa mesmo. Mas aí assim, é pombogira, que não sei o que, tal, eu fiz tal coisa por causa da minha pombogira. A minha pombogira, ela falou assim, eu vivi... ela tem uma história bem complexa, mas ela falou assim, cara, eu nunca tive um amor. Eu nunca vivi o amor, eu fui usada. Eu tive que usar meu corpo pra ter o meu sustento. E aí, pro meu filho, eu vou falar pra ele não dar o amor de verdade? Eu era usada por pessoas que traíam. E aí eu vou falar pro meu filho, eu vou assentir um comportamento errado do meu filho? Não pode. Então, assim, é de se pensar. Eu demorei Lógico, muitos anos pra lógico. entender. Eu demorei muitos anos pra entender. Mas é a mesma coisa que fala assim, né? Quem me protege não dorme. Eu acho tão tosca essa frase, de As pessoas, verdade. elas estão tratando a entidade como se fosse Porque- bicho de estimação, né? Exato, bom, porque né? eu penso assim, vamos supor, nós quatro aqui,
somos da religião. De qual? Não interessa. De uma de culto de matriz africana ou brasileira, ou enfim, vocês entenderam, né? Beleza. Quem protege não dorme. Tá, então por que o seu dorme? Por que o seu dorme? Por que o seu dorme? Mano, o do nosso editor ali, que talvez nem seja da religião, ele tem. Mas ele curte o atabaque, tá? Mas ele tem ali uma espiritualidade que o proteja também. Então, que soberba, que vaidade tosca, achar que só o meu que não dorme, o meu é invencível. Tá, faz merda pra você ver se não é ele mesmo que te pica o rodo e faz você cair de bunda. Eu acho muito assim. Exatamente. É meu. Não, porque eu já falei pro meu Exu que se. Você tá barganhando com o Exu, você tá se colocando na posição. Mano, se coloca no teu lugar, pelo amor de Deus, sabe? Assim, tipo assim, cala a boca e seja ético. E o apelê e continua a tua vida aí, mano, pelo amor de Deus. Vamos lembrar que você é uma ferramenta do trabalho todo ali do mais fácil você ser daquela entidade do que você falar o meu Exu. Ele falar, então, o meu médium o meu tá fazendo umas merda lá e eu vou bater lá uns tapinhas nele lá só pra ele acordar e largar a mão de ser safado, né? E lembrando que aí, mais uma vez, sendo meio polêmico, assim, incorporação é a mediunidade mais rupestre que existe. É a mais bosta. Que você tem que emprestar seu corpo, muitas vezes apagar, pra você conseguir fazer alguma coisa. Se a gente for em cultos mais tradicionais, então, o Ifá, ou então se a gente estiver falando de Quimbanda, se a gente tá falando de um juremeiro, cara, é na gaita que você resolve. É fazendo um ebó que você resolve. Você joga o oráculo, vai sair o ebó, você faz o ebó e resolveu, e pronto. A magia vem do médium. Exatamente. Você tem que estar alicerçado. Você tem que estar alicerçado, assentado, não sei o quê. Mas assim, quanto mais você depender da sua incorporação, é tipo assim, eu arranjo a treta e falo assim, ai papai, resolve aqui pra mim que deu bosta. Deu ruim, vem me ajudar. Exatamente. Ele vai falar assim, você que se meteu aí. O pai Antônio falando, vocês que têm a vida de vocês encontram os problemas pra vocês resolverem. Vocês A frase melhor dele, a frase é, a vida é sua, você estraga do jeito que você quiser. É isso aí. É maravilhoso. Então eu acho que isso é um ponto importante, porque eu tava até falando com o pai Vinho de Odé isso recentemente. E ele tem feito um quadro agora toda vez de manhã que é o Café com seu pai de santo, né? É muito bom esse quadro. E ele é bem polêmico, assim. E aí ele tava até falando assim, gente, a quantidade de exposição da incorporação, pra quê? O ponto é, se a gente tá falando assim, vamos promover a religiosidade, beleza. E vamos entrar no que a gente tava falando, que é, vamos cantar ponto na rua, vamos cantar ponto em evento. Eu quero até trazer esse assunto. Boa. Mas a questão é... polêmica. Isso é importante. Tipo, cara, e se... Por quê? Por que você faz essa, sei lá, fotos, /filmes, tudo da religiosidade? Se ele tiver alicerçado numa questão importante, se você não estiver fazendo por vaidade... Beleza, cada um com o seu. Mas a questão é que hoje as pessoas elas estão entrando na religião, elas estão querendo só comprar a capa, só comprar o cartola, só sair sambando de Zé Pilintra. Tirar receber, né? A venda de uma capa, de uma cartola. Então, assim, aí você fica tipo, cara... você vê que as coisas elas estão muito deturpadas, assim, sabe? As pessoas não sabem nem o porquê de usar uma capa, uma cartola, não sabem usar essas ferramentas. Elas compram pra estética, mas cada um tem um fundamento, ele traz uma história, ele traz um porquê. Tem vezes que o Exu ele precisa daquilo pra trabalhar, ele vai salvar a vida de um médium com talvez o chapéu, a cartola, a capa pra guardar as ferramentas dele, etc. Sabe o que eu venho entendendo ao longo do tempo aí? Conversando, tendo bastante diálogo também com pessoas de outras religiões e as de matriz também, que o poder que as pessoas acreditam que vão ter acabou ludibriando e colocando esse cabresto na cara. Então eu vou iniciar na Quimbanda, né, e eu vou ter ali Exu, Pombagira ao meu dispor, sobre a minha rédea, e eu vou fazer com que, sabe, tipo, ou iniciar Ifá, Iamia, Egungun, sim. Na Umbanda, vou ser um médium, por quê? Porque quem é o médium coordena, dá diretriz, e Exu vai trabalhar comigo e para mim, né? Nunca pensa que, de fato mesmo, é totalmente ao contrário. Exatamente.
você não vai discernir, você não vai dar as rédeas. Ao contrário, você vai começar a entender aquela tradição, aquela história, aquele fundamento. Já começa a compreensão de viver em comunidade. Esse é o primeiro. Você vai largar tudo o que você quer e o que você acha que quer, porque na maioria das vezes a gente nem sabe o que é bom mesmo pra gente, e vai começar a entender o que é viver em comunidade. E às vezes tem que Pera ser aí, ruim, quantos né, amendoim tem aqui? Beleza, nós estamos em 4, eu vou encher a mãozona e socar tudo na boca? Primeira coisa que você vai aprender dentro de um terreiro ou dentro de uma comunidade é quantos tem, vamos dividir. Pera aí, quem é o mais velho? Exato. O mais velho começa comendo. Quem é o mais novo? Termina, lava a louça. Mais novo, lava a louça. Mais velho. Aí o que entra também? O mais velho, folgado, porque eu já tenho 75 anos de tradição, ele não faz merda nenhuma, nem dá exemplo. Exatamente. Que é o que ele mais tinha que fazer. Então eu acho que é aí que começou. Né? A galera, o povo sendo o povo sem pensar. Sim. Sem pensar, acho que é aí que começou a chegar nos cocô, né, de tradição. Mas sabe o que eu pelo acho poder que... e por conta disso. Sabe o que eu acho que falta muito, principalmente no umbandista hoje? Que ele olha pouco pra trás. Vou te dar um exemplo. Eu sempre falo que eu gosto muito de estudar religião, história e tal. E antes de estudar religião, eu quero entender aquela sociedade. Então a gente tem que ir pra sociologia. Antropologia. Exatamente. Vamos entender qual que é o racional do que acontece para as pessoas chegarem naquele ponto. Vou dar um exemplo para vocês de um movimento que eu tenho até conversado com algumas pessoas sobre a questão do embranquecimento da Umbanda. Ao mesmo tempo que existem muitos brancos entrando na Umbanda, existem muitos pretos saindo das religiões afro. Por quê? E aí a gente começa a voltar algum tempo assim, você começa a ver que é o seguinte: como a gente vive num povo marginalizado, teve muita migração interna dentro do Brasil, não existia tanto acesso a, por exemplo, recursos financeiros e tal, foram se criando as favelas e existiu essa questão do urbanismo, assim. E aí você vê que, assim, às vezes o cara que ele tinha um trabalho marginal também, às vezes informal e tal. Ele não era, entre aspas, tá? Nada dentro da sociedade, ele só era massacrado. Só que quando ele voltava para a comunidade dele, ele era um sacerdote, ele é um pastor. Então, esse cara, entre aspas, tá? Ele não tem um destaque dentro da sociedade comum, só que existe uma inversão, porque quando ele é o sacerdote, é como se ele fosse o CEO dentro daquela comunidade. E aí você vê as pessoas que só vivem pelo dinheiro, do outro lado, né? Também sentindo essa carência, ou seja, eles também querem o salário espiritual e mental, diríamos assim, e eles começam a migrar para quem tinha esse acesso. Então você vê que, em termos sociológicos, às vezes essa pessoa ela tem uma posição de destaque, ela busca poder porque é o único destaque que ela teria ou vai ter dentro da vida dela. Então, vamos supor, eu sou, sei lá, e não desmerecendo, mas, eu trabalho com facilities. E aí, depois, eu chego na minha comunidade, eu sou o pai de santo e eu cuido de 60 filhos, e é agora que eu vou rotar caviar e não sei o quê. Eu tomo pedrada e porrada o dia inteiro. Quando eu chego nos meus filhos, no meu terreiro, na minha igreja, as coisas acontecem dessa maneira. Então, é muito importante, antes de entender a partir do fundamento, da onde vem aquela religião, entender as pessoas. E acho que para você que é pai, deve saber que esse é o maior problema, assim, porque é muito difícil gerenciar pessoas, a gente não consegue prever o que as pessoas... Eu acho que esse é o maior problema e a maior solução. Né? Porque Exato. é o intuito, é só assim, não tem outra forma. Exato. Você pode falar de fundamento, você pode falar do que você quiser. Mas quando junta pessoas, são as pessoas que vão ser problemas ou soluções. E aí você que vai ter que ter uma compreensão e equilíbrio lá. E lá. aquele negócio, né? O pessoal tem até falado recentemente, principalmente na rede vizinha lá, que, cara, é muito mais barato você comprar 16 búzios do que fazer uma faculdade. É muito mais barato você comprar 16 búzios do que fazer um curso técnico. E hoje, em várias redes, você joga búzio, você joga... sei lá, tarô, você faz trabalho, você mata galinha. Então, assim, hoje em dia, a gente precisa entender as coisas de maneira humana, diríamos assim. Depois a gente vai pro religioso, sabe? Então, eu enxergo dessa maneira essa questão dessa migração, diríamos assim, das religiões, da busca de poder incessante e tal. Perfeito, acho... 100% da minha opinião vai com a sua. Sobre esse sentido, até eu faço consulta com Merim de Logum, né, com os búzios. Faço consulta com baralho cigano desde os meus 19 anos, que foi a ferramenta que eu consegui. Aliás, que foi me achou. Que legal. Né, porque eu não fui atrás do baralho, né? Começou a fluir e tudo mais.
E aí, desde as minhas iniciações, comecei a entender e aprender também a falar sobre ebó, a fazer ebó, a fazer leitura de Odu, a compreender o Odu. Só que de verdade mesmo, ser muito honesto, a maior, vamos dizer assim, dificuldade é fazer as pessoas que vão procurar o sacerdote entender o que é aquela ferramenta, por incrível que pareça. Porque você acha que a pessoa vai procurar um babalaô ou um babalorixá, vai fazer uma consulta, pagar R$250, aquela pessoa vai dar ótimos conselhos que você estava esperando já, sua namorada realmente ela é super legal, é para você casar, aquele marido é super tranquilo também, ele vai ficar com você pro resto da sua vida, vocês vão ter 2 filhos e um cachorro, que nem a música, né? E tudo vai dar certo. Porque quando você fala de uma movimentação espiritual que precisa ser feita através de um ebó, né, de um, sei lá, de um bori, por exemplo, né? Ah lá, já sabia. Ei, olha lá, já cobrou os 300 conto, agora ela vai me cobrar 250 pau, 300, 500, 1000, sei lá, né? Pra resolver. A pessoa não entende que ela, às vezes, nem é da religião. Ela vai procurar um sacerdote daquela religião, não entende o processo e o procedimento, que ele é uma consulta médica. Exatamente. Você vai lá entender a medicina. Exatamente. Depois vai vir um remédio, bonitão. Agora, se você não quer tomar o tratamento. remédio, exato, que E é o tratamento que saiu na sua consulta, você foi lá fazer o quê? E tem um ponto também... Reclamar do cara? E tem um ponto, Babá, que é assim, Ifá fala muito sobre caráter, né? Então, quando a gente... Aperlê. Quando você joga e sai, sei lá, o Odu ele vai falar muito sobre os desvios do seu caminho de acordo com o seu caráter. Exato. Então, não adianta só falar assim, ai, é que nem eu tenho, assim, eu já vou falar de novo. Mais uma polêmica. Eu odeio o jovem místico, mano. Eu odeio o jovem místico. Então, quando a gente criou o Japatabaque, muitas pessoas que, eu tiro tarô, eu não sei o que, incenso... Faço medicina da floresta como ayahuasca. Gratiluz. Medicina da floresta torta direito. Tipo, eu tomo ayahuasca e não sei o que, já bebi jurema, não sei o que. Cara, isso me deixa muito nervoso, porque assim, eu sou jovem, Thiago é jovem, a gente tá numa geração bem carente de tudo. E aí a religiosidade, ela entra principalmente nesse ponto da carência. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, qual que é meu orixá? Eu falo que eu tô cagando pro seu orixá de cabeça. Qual que é o meu orixá de cabeça? Pra que você quer saber? Exatamente. Ori, vai com tua Ori. Ori. Eu falo assim, tipo, cara, eu tô cagando. Porque, mas você sabe. Eu falei, não te interessa se eu sei, eu não sei, cara. Por quê? Porque não faz sentido, você vai viver isso. Você vai vivenciar essas coisas. Você vai trazer isso pra dentro. E outra, a partir do momento que você sabe, é uma responsabilidade. É uma responsa muito grande. E aí entra isso. Qual que é o seu caráter? Você vai fazer o quê? Porque se o meu Exu não alivia pra mim, por que ele vai aliviar pros outros? Outro dia ele falou isso, né? No trabalho com o Marabu. E aí ele chegou, ele chegou e falou assim, existe uma diferença muito grande entre vocês serem os meus filhos e vocês serem os meus clientes. Pros meus clientes, eles vão me pagar. Eu vou cobrar, eles vão pagar e eu vou fazer. Vocês são os meus filhos. Vocês vão me pagar e eu não vou fazer. Vocês têm que aprender. Vocês têm que aprender. Ele falou assim, cara, vocês não são meus clientes, vocês são os meus filhos. Eu preciso que vocês cresçam. Porque senão a minha função aqui não valeu de nada. E aí eu falo assim, quanto que é essa hora, né, meu pai? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Aí nessa hora que ele entrega pra você um atabaque e fala assim, agora vai e paga. Exatamente. Só assim, já que a gente entrou nesse detalhe, você falou que queria tocar pro senhor Exu que te acompanha, eu acho que aquilo ali não é de enfeite, né? Exato, o Thiago tá se coçando ali. O papo tá tão bom aqui. Então, eu sei, mas eu tô... Fluindo, né? Vai tomar 2 episódios. Não, vocês vão me cortando, porque quando eu começo a falar... Não, mas eu tô adorando, de verdade. Você tá falando uns negócios, eu já tô pensando nas próximas vezes que a gente vai chamar vocês. Não, ainda tem polêmicas pra gente conversar. Não sei com a nossa assessora se dá tempo aí. Imagina. Ixi, ela vai bater em nós. Ainda bem que ela saiu. Ela foi dar um rolê, a gente aproveita. Aproveita que ela foi no banheiro. Vamos lá. Laroixo. Assim, ó. Agora eu quero ver o povo da terra de Ganga. Agora eu quero ver o povo da terra de Ganga. Ganga, povo da terra de Ganga. O Ganga, povo da terra de Ganga. Zum, 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 do cemitério vem mais um. Zum, 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 do cemitério vem mais um. Eu disse zum, 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 do cemitério vem mais um. 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 Eu disse zum, 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 do cemitério vem mais um.
Exu, dizendo lá lá e lá lá ô, e 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 lá lá e lá lá ô. Tem que cantar pro homem, né? Vamos pro Marabu. Então vai. Claro, esse é uma boa. Quer puxar o dele? Vou fazer o seguinte, vou puxar um daquele assunto que você tava falando de Exu Mirim. É. E eu vou trazer um ponto pra falar sobre Exu Mirim. Lá no Exu Marabô. Mara, 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 marabô. Mara, 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 marabô. Exu é pequenininho, mas é bom trabalhador. Exu é pequenininho, mas é bom trabalhador. Mara, mara. Mara, 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 marabô. Mara, 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 marabô. Exu é pequenininho, mas é bom trabalhador. Exu é pequenininho, mas é bom trabalhador. Aê, povo de guerra. Aê, povo de guerra, Marabô chegou, chegou nessa terra, Marabô chegou, Chegou nessa terra. Aê, povo de guerra. aê, povo de guerra, Marabô chegou, chegou nessa terra, Marabô chegou, chegou nessa terra. Por que eu trouxe esse ponto? Quando a gente tá falando de Exu Mirim, a gente tá falando de Exus, às vezes, de baixa estatura. E Marabô, ele é uma falange muito... É uma falange muito grande, assim. É muito interessante falar de Marabô. E aí, quando a gente tá falando, por exemplo, há muitos anos atrás, você via Exu, Marabô, Toquinho. E aí, Isso, verdade. quando você tava falando, por exemplo, o que é o Mirim dentro do Tupi-Guarani, do tronco Tupi-Guarani? O pequeno. E aí, às vezes, o Exu, ele leva o Mirim aonde, às vezes, ele não alcançava ou coisas mais profundas, diríamos assim. E aí, para muitos antigos, o próprio Marabô Toquinho, ele era considerado um Exu Mirim, porque ele era um Exu de baixa estatura que entrava e resolvia mironga que às vezes os outros não conseguiam resolver. Acho que isso é uma coisa interessante de falar também. Que hoje em dia as pessoas, elas pegam uma história e levam essa história para todas as entidades. Então ele falou minha Pombogira era a rainha da Espanha. Uhum. O Exu, ele é só um... Tipo, as pessoas não entendem que o Exu, ele tem a sua história. O Exu, pra ele chegar onde ele chegou, ele passou por coisas. Pra ele saber... CPF particular, Exato, né? pra ele saber o fazer a magia, ele tem. Da onde ele puxar essa raiz e essa fonte. Então as pessoas hoje em dia elas não entendem isso também, elas generalizam. E outra coisa, cara, às vezes a história da entidade não precisa ser esplendorosa não, Exato. velho. Às vezes o cara era uma pessoa normal. É, o próprio Pai Vini fala de um malandro dele, é Zé Navalha, e que Era o barbeiro. Aí você vai falar assim, E tudo. puta, que história merda. Porra. Por quê? Porque o cara era barbeiro. Gente, vocês vivem o quê, cara? Vocês vivem... Eu acho que É esse tipo é o assim, se problema. ele é a vida merda e atua. Exatamente. Você é quem? Não, eu falo... eu sou torneiro mecânico, volto lá. Eu sou engenheiro eu de vou falar que a produção. sua vida é uma merda? Eu sou engenheiro de produção. Eu sou o quê? O Zé da ferragem. Porra. Tipo, gente... Não, né? Eu sou o Zé da câmera, que eu tenho uma produtora. E outra coisa, hoje em dia as pessoas querem escolher as entidades dela, né? Tem Isso é complicado. A gente acompanha bastante alguns tatas. E aí fala, puta, quando sai um Exu super diferente, por exemplo, Exu Sapo. Eu não quero esse Exu. Não, isso Exu Sapo não dá. Cadê o tranca-rua nessa? não, aí ele vai vir incorporar pulando, né? Pulando. Comendo mosca. Porque isso é fato também, né? Não, mas tipo assim, as pessoas, elas estão rejeitando algumas entidades, as entidades não têm liberdade pra trazer, e aí por isso que muitas vezes algumas pessoas procuram um conto mais aprofundado, e aí sai uma coisa totalmente diferente quando vai jogar. Isso acontece muito ainda aqui em banda, na própria Jurema acontece muito. Muitas vezes você tá trabalhando com um caboclo, na Jurema vem outro caboclo, porque segue doutrinas diferentes, tem Sim, funções sim. diferentes. Então, hoje em dia as pessoas elas não estão entendendo muito isso, né? Mas eu acho interessante também, porque a gente acaba também vendo muitas pessoas que falam que trabalha com o senhor tranca-ruas, e o guia mesmo não é o tranca-ruas, mas ele deixa a pessoa chamar do que ela quiser. Aí, quando ela tiver entendimento suficiente, aí ele vai virar e falar assim, não, eu não sou o Exu tranca-ruas, Exatamente. eu sou o senhor rompe-matos. Exatamente. E o Não tem médico é um nada cara a de ver. gol contra, né? Porque Entendeu? não tem como, uma hora ou outra você vai percebendo que aquela egrégora não é a que você queria que fosse, e você vai fazendo aquelas carinhas de assim, né? Tipo, E você principalmente compra o charuto, aí vem na gira, meu pai vai fumar? Tá, cachimbo. Aí você fala, eita,
Mas eu, cara, charuto... Não faz sentido isso aqui. Achei que ia ficar mó bonitão aqui. Isso mesmo, você exato. achou, mas você não tem que achar nada, velho. Exatamente. Pô, eu trouxe pra você um whisky, 12 anos. É, eu quero milenar. pitu. Eu quero pitu, cachaça. Pituzona, rasga a garganta. Deixa eu fazer uma pergunta boa. Polêmicas, né? A gente até tava conversando no off bastante aí, como você comentou, dos pontos cantados, né? Serem radiações magísticas aí, assim como os pontos riscados, né? Sim. E como a gente pode, se é que a gente pode, diferenciar os cantos, os cânticos, os pontos, onde eu devo cantar, onde eu não devo, né? Aquela ideia do posso e devo, né? Poder você pode, mas dever, talvez, né? Eu falo bastante isso no terreiro, né? Sim. Eu posso, você pode andar Se você pelado na quiser. rua. Dever, já não sei se seria legal, né? Enfim, mas e aí? Quer Quais começar, que Ti? podem, não podem, devo, não devo? Vamos lá. E aí? Eu não tenho nada contra cantar os pontos na rua. Mas você precisa saber o que você tá cantando. Você precisa saber, muitas vezes, o que você tá atraindo. Você precisa saber o que você tá direcionando. Dentro de um trabalho, o ponto ele tem muita importância. Muitas vezes, se você está trabalhando para uma coisa específica e você canta uma coisa nada a ver, você atrapalha o trabalho. Então, isso até é uma função que o curimbeiro tem que saber. Saber o que cantar em cada momento. Então, tem vezes que você tá com um ponto que você quer muito cantar, só que a gente tá fazendo um trabalho nada a ver. Eu vou dar um E se exemplo estiver fora diferente. do trabalho? É. Tipo, tô pegando o Radial Leste, moro em São Paulo, nosso terreiro é na Penha. Tô indo pro terreiro, ou não tô indo pro terreiro, tô indo pra minha casa, que eu moro na Penha também. Tô lá na Radial Leste, posso escutar ali meu tranca-rua, meu Pode. quá-quá-quá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar respondendo de um jeito que não é pro senhor, tá? Mas é uma cantiga que o meu Exu trouxe pra gente, que ela começa assim, ó. Se eu tiver que prestar contas, não vai ser pra você, vai ser no meio da mata, cantando até o amanhecer. Se eu tiver que prestar conta, não vai ser pra você. Vai ser no meio da mata, cantando até o amanhecer. Seu marabô guia meus passos, me dá suas presas de aço para matar aquele falso amigo a quem eu estendi os meus braços. Seu marabô guia meus passos, me dá suas presas de aço para matar aquele falso amigo a quem estendi os meus braços. Gargalha, povo da Macaia, seu toco preto, cangaruçu e 7 saias. Eu quero ver quem é que pode. Saravá, Exu, morcego, giramundo e o grande bode. Gargalha, povo da Macaia, seu toco preto, cangaruçu e 7 saia. Eu quero ver quem é que pode. Saravá, Exu, morcego, giramundo, grande bode. Quero ver Quem é que pode? Saravá, Exu, morcego, giramundo, grande bode. Laroixo. Oba, Laroixo. Esse ponto ele trouxe pra gente num... Foi recente até. E esse ponto acabou virando bastante coisa, porque o Japatabaque muitas vezes é colocado em xeque e eu quero que coloque mesmo. Eu acho que assim, de onde você veio, quem você é, por que o japonês tá na macumba, e eu vou falar isso quantas vezes precisar. Só que falando sobre pontos, eu acho isso, assim. Primeiro, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Como que eu respondo a pergunta sua, Babá? Eu vou dar um paralelo, tá? Kociuê, Kociorixá. Então, tipo assim, sem folha não tem orixá. Se eu fizer um chá, eu tô fazendo uma mandinga? Eu tô trazendo alguém? Não. Mas se eu souber fazer, sim. Eu tô trazendo desde energia de orixá, tô em quice, tô trazendo encantado. Eu posso fazer várias coisas com aquela erva. Pra mim, o ponto, ele é tipo isso. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas problematizam muito os shows. Então, o cara tá fazendo show, tá cantando não sei o quê. Teatro, pra exatamente. tocar e tal. Aí eu vou dar um exemplo. Ofó. Quantas pessoas hoje realmente sabem o que é ofó?
Se soubesse, não precisava incorporar tanto. Começa por aí. É. Então, assim, do outro lado, se a gente não consegue diferenciar momentos, se você que é um magista não sabe o momento de você, de fato, ativar as coisas. Então, eu vou rezar a erva e vou fazer um banho. Ou, cara, só quero tomar um chá de camomila, e você não sabe diferenciar. Primeiro, ninguém é essa super bomba nuclear que vai falar assim, nossa, qualquer coisa que eu falar, olha só, vou invocar o Satanás. Então, tipo assim, já não começa por aí. Segundo, eles têm mais o que fazer. Então, tipo assim, eu acho que, tá cantando no show a música da Kimbanda, tem problema? Não. Ao meu ver, não. E outra, momento, né? Então, assim, o cara que tá cantando, ele sabe como trazer aquilo de verdade? Ele sabe como dar o ossé mesmo para pro negócio vir? Eu acho que não. Segundo, será que ele tá preparado para fazer esse ritual? Também acho que não. Terceiro, tem problema? Não. Eu tava falando com outras pessoas que é o seguinte, vamos lá, então vamos seguir a ferro e fogo, o ponto cantado. Beleza, então tudo isso que vocês escutam na internet, não sei o que, vocês têm que jogar fora, tá? Pede pra sua entidade trazer o ponto dela. Pede pro Marabô trazer o ponto dele, isso aqui é ponto dele. Porque não é ponto cantado, né? A assinatura da entidade. Eu vou excluir tudo que Exatamente. eu conheço. Por que não exemplo, foi da minha entidade, ponto então de fala pra festival. trazer o seu, né? Música de festival. Todo mundo fala de música de festival. Eu sou filho do pai Sandro. E aí todo mundo fala assim, se o seu terreiro não canta o aepa, rei, ela é oiá, então, o rei das matas. Então, a partir de hoje vocês não podem cantar mais, tá? Por quê? Porque é uma música. Ele não é um ponto. Então, assim, se o pau bate no Chico, tem que bater no Francisco. Certo Exatamente. pra você, né? Então, assim, pra mim, eu prefiro seguir a linha D. Você realmente você sabe trabalhar com a música, com a voz, com um ponto? Sim ou não? Se sim, você tem que ter mais responsabilidade. Obviamente que assim, por exemplo, tem coisas que são secretas, né? Então, vou dar um exemplo. Blasfêmia, ponto de blasfêmia. Existe um motivo de existir o ponto de blasfêmia. Existe um fundamento de existir um ponto de blasfêmia. Eu vou cantar num show onde tem criança escutando? Não, porra. Porque assim, isso não faz sentido. Então, começa assim, como se fosse uma árvore de perguntas, né? Você sabe o que você está fazendo? Sim ou não? Não. Exatamente. Isso aqui. Você consegue mexer de fato energia com o que você está falando? Sim ou não? Então você vai criando Tipo carga... diagnóstico. Exatamente. Né? Vai saindo Exatamente. Para mim você precisa ter responsabilidade na letra e no canto. Mas assim, tem problema? Eu acho que não. Porque é literalmente isso, eu tô louvando, eu não tô chamando. Aí eu fico pensando, Marabô, puta, tocamos, o Marabô tá aqui, ó. Eu tô aqui, eu vou chegar. Porra. Não, velho, não. Tipo, não. Então, assim... Só não. Eu acho que não tem problema. Eu acho só que as pessoas têm que ter mais responsabilidade. A gente, por exemplo, vou cantar um ponto de chamada de não sei o quê, ou de uma cura, nada a ver. Tipo, acho que não precisa também. Mas se a gente for levar a ferro e fogo, então a gente exclui todos os pontos que são músicas, não canta mais no terreiro, tá? Porque não tem energia nenhuma naquilo. Então não é assim, sabe? Então, mesmo porque como é que você vai diferenciar o que é ponto, o que é música? Quem foi o autor? Como Exatamente. começou? Quem cantou isso aqui? Pra quê que cantou isso aqui? Aonde estava? Como foi? Né? Eu acho que ainda o famoso bom senso ainda cabe. Exatamente. Né? Se você tá muito louco, tomando uísque, com um monte de gente, num churrasco, não sei o quê, ninguém tá já meio bom das ideias, não vai começar a cantar ali... Né, ponto de Exu, de pombagira, de demônio, de não sei o quê. Como você falou, às vezes é uma festa de criança. Faz Aí junta 10 carinha já que tá meio mamado, pega o balde e começa a cantar os pontos. Né? Além de ser desrespeitoso com a religião, com a igreja, não sei o quê. Não tem motivo, razão, circunstância. Já dizia o professor Girafales isso. Eu gostei muito do que o Lucas falou com relação ao ofó, a magia. Você fala, colocar, né? Você colocar a magia naquele ponto também. A intenção, né? Porque eu posso falar várias coisas de formas diferentes, mas depende da intenção, da tonalidade, da vibração que eu coloco naquilo. Ela vai tomar uma proporção, um poder maior. Elas ficam demandando as pessoas só por achar bonitinho também, né? Então, mas também tem muita demanda, né? Tipo, olha os macumbeiros que vai fazer... Gente, sério que eu vou gastar vela? Vela tá caro pra caramba. Vocês que eu vou ficar queimando vela pros outros? Eu não. Diga pra meus orixá que eu acredito, que eu creio, então. que eu... Mas, tipo assim, pai, hoje em dia... chato, né? Hoje em dia tá bonito ficar cantando demanda. Tipo, hoje em dia as pessoas... Puta, vou cantar um na escola pras pessoas me acharem foda. Pras pessoas terem medo de mim. Lembrando que isso é crime, tá? Ficar ameaçando os outros com magia é crime.
Acho que é importante comentar isso. Isso é Mas, interessante. Eu vou começar a falar do diabo aqui no meio da escola sem nem saber o que é o diabo, sem nunca ter ido... Mano, presenciar a energia do diabo, você vai lá e fala, eu sou o diabão, eu vou cantar aqui que eu vou te matar. As pessoas hoje em dia elas estão cantando porque elas acham da hora. É só que elas não sabem o porquê do ponto, o que o ponto traz. Muitas vezes eles estão cantando blasfêmia, né? E aí você tá trazendo uma raiz de um Exu antigo que sofreu pra caralho, que hoje em dia ele vem pra mexer com coisa forte e as pessoas elas não têm noção disso. Elas cantam porque as palavras encaixaram bonitinho. E aí... Porque você falou, dá medo nos outros, né? E Exatamente. outro, agora falando de ponto, as pessoas estão esquecendo a raiz pra cantar coisinha fofa. Eles estão esquecendo aqueles pontos de 4 versos que é só pergunta e resposta, que é o basicão, e aí fica groselhando ponto. Não que, tem uns que realmente a entidade traz e ela tem o fundamento. Só que aí o outro é que as pessoas elas falam, esse ponto é muito curto, ele é feio. Coloca mais Não, e outra, às vezes ele nem rima. E às vezes ele nem rima. Vou cantar um ponto aqui. Beleza? Um de caboclo, que é pra cura. Então, como a gente tá falando de trazer coisa nova e trazer às vezes uns que são um fundamento, esse daqui é um que a gente canta bastante no terreiro quando as coisas estão meio ruins. Caboclo foi na mata, apanha folha de curar veneno. Caboclo foi na mata, apanha folha de curar veneno. Se cobra morde, o caboclo cura. Filho de Umbanda, o caboclo segura. Se cobra morde, o caboclo cura. Filho de Umbanda, o caboclo segura. Então é um ponto que o começo ele nem rima com o resto, mas ele conta um fundamento. E ele é bem simples, diríamos assim, né? Mas a maioria dos pontos mais antigão Exato. falavam da história da entidade, ou contavam uma história com uma lição de moral. Alguns até você não entendia se você não tivesse uma boa interpretação. A gente até falou lá do caboclo da... Caboclo na estrada. Como que é? Eu esqueci o ponto do caboclo. Seu caçador à beira do caminho, não me mate, essa coral na estrada. Né? Tipo, depois que você pega as estrofes, a história daquilo, que aí você vai entender, né? Tipo, não matar a cobra, porque ela foi na tua choupana de madrugada, viu você lá, não fez nada com você, porque você não fazia parte da cadeia alimentar na hora, no momento. Então por que você encontra agora a cobra no caminho, você só não desvia e segue teu rumo? Tem uma outra continuação que é de raiz, que é assim... Ei, caçador, essa Vamos cantar cobra tudo? tem um... Boa. Vamos contar tudo? Mano. Melhor, né? E eu vou até fazer o disclaimer, né? Que eu sou de cobra coral, então... Que caboclo! Caboclo! Ei, caçador, na beira do caminho. Oi, não me mate essa coral na estrada. Se ela abandonou sua choupana, caçador no romper da madrugada. Ei, caçador, essa cobra tem um ninho. No pé do morro aonde faz morada. Eu venho lhe avisar, toma cuidado, caçador. Ela é uma cobra encantada. Eu venho lhe avisar, toma cuidado, caçador. Ela é uma cobra encantada. Então ele fala de uma cobra... Muito legal. Fala de um Muito lindo. encanto, fala de uma energia da floresta. Então, pode estar falando de um elemental, pode estar falando de um caboclo que ele pode ter se mostrado como a força da natureza por uma cobra. Então, ele traz essa continuação. E também diferente. traz um ensinamento de que nem tudo É o que parece, é o que né? parece. Às vezes você vai mexer com uma coisa que às vezes não é bom pra você, porque ou- aquilo é mais poderoso do que você. Vai... Ou que assim, o seu olho humano enxerga. Exatamente. Mas tem coisas que seus olhos nunca vão ver, entender, mas sempre vão estar ali, né? Exato. E eu acho Legal. uma coisa falando sobre o caboclo, né? O cobra coral, ele é um grande paizão, assim, lá de casa e ele traz muito fundamento, muito ensinamento e como é importante estudar, assim. Eu trabalho com ele há bastante tempo já. Deve fazer pelo menos uns 12 anos pra mais, assim. E
Eu achava que eu conhecia ele, né? É sempre assim, eu sou médio coroado no terreiro, coroei com cobra coral e tal. E aí eu tava estudando alguns livros, principalmente de Quimbanda, olhando pra Danilo Copini. E o próprio Copini, ele tava falando, acho que numa live, que cobra coral em Tupi-Guarani é boi-corá, que é o nome em Tupi, né? Quando eu descobri, aprendi esse nome, eu fui lavar louça, cara. A gente mora num sítio, né? Na frente da minha casa tem um limoeiro. Na hora que eu vi o limoeiro, ele me trouxe uma reza inteira. Ele me trouxe uma reza inteira dele. Vamos cantar? Esse daqui, o Thiago, ele é meio reticente da gente cantar em qualquer lugar. Então, se veio na minha cabeça pra cantar aqui, é que a gente tá num lugar muito próximo. Eu Muito nunca, obrigado. mano, Muito obrigado. não deixava cantar. Eu não deixava cantar. O que acabou? Ok. Limoeiro velho, morada de caboclo, sopro de mata virgem, arreia arranca toco, pisa na mata firme, faz a terra tremer, abra as portas da macaia pra magia acontecer. Indaiá Jussariara vieram me receber, segurando o cajado do grande rei do saber. Boi-corá anuncia, reze e balança seu maracá. O toré está aberto pro seu povo vir dançar. Tupã nos abençoe, nos permita trabalhar com a força divina desses índios potiguar. Tupã nos abençoe, nos permita trabalhar com a força divina desses índios potiguar. Tupanauê. Essa é uma reza muito... Ela me emociona muito, assim, quando a gente canta. Nossa, se não emocionar, não tem coração. Você não tá vivo, né? Nossa, é a primeira vez que a gente canta ela. Obrigado pela honra. Ela pelo falava, prestígio. conta bastante de uma entidade que é de extrema importância pra gente, que é quem segura muita coisa pra gente e quem ensina muito pra gente. E aí eu falo, mano, a gente não pode cantar de qualquer lugar, não é em qualquer momento que a gente pode trazer ela pra internet. Sim, sim. O próprio Paulinho que falou pra gente, Paulo Palmares, que a gente tinha comentado, ele falou, gente, tem algumas coisas que as pessoas, algumas ferramentas as pessoas não vão saber usar, né? Igual a gente comentou. Uhum. E aí, toma cuidado quando vocês forem postar. E aí eu tinha muito bloqueio, mas aqui acho que fez bastante sentido a gente trazer. Poxa, né, mais que bom, pessoas que não honra. curtem. E Que acho alegria, legal de comentar verdade. que essa reza de Boi-corá, ela fala sobre a vivência com outros caboclos, né? Então, a gente vai falar sobre fazer a terra tremer. Então, a gente tá falando de treme-terra, mata virgem e tal, que são entidades bem antigas, Indaiá, Jussara, Iara, e que fazem parte do panteão originário de maneira muito forte. Então, a gente, às vezes, por exemplo, trabalho com caboclo e Iara, mas Iara é uma divindade para alguns originários, né? Sim. E aí, quando a gente começa a falar sobre essa vivência do caboclo, ele não vai falar de orixá. E eu acho que esse é um ponto polêmico também. Cara, Exato. a entidade não é subserviente de orixá. Não sei a vivência do babá, que é de Ifá e tal, mas não é, cara. Sim. Quando o Principalmente preto veio pra cá,
o indígena já tinha morrido e já eram gerações e gerações de originários, cara. Quantas tribos tem no Brasil e quantos deles morreram muito antes de ter contato com a África, principalmente com o cristianismo. Então, assim, não tem como colocar dentro de um tronco desse... Essa medicina é muito mais antiga. Muito mais antiga. E aí, quando o Boi Corá traz essa reza dele, ele fala de Tupã. Tupã nos abençoe. Pra mim, fez... Cara, assim, abriu a minha cabeça de um jeito, sabe? Que eu falei, cara... Até numa música, até num ponto, ele consegue, numa reza, ele consegue trazer ensinamento. Então, É essa engraçado. daí é bem importante. Desculpa Muito cortar, bom. mas assim, Imagina, viu? uma das primeiras conversas que eu tive com o Baba nos podcasts, nos primeiros podcasts que a gente teve, exatamente foi essa pergunta que você me respondeu agora, eu fiz pro Baba, que foi onde se encaixam os indígenas dentro do nosso culto. O Baba me deu uma resposta maravilhosa naquela época. Só que ouvindo a sua oração e ouvindo a sua explicação, aquela resposta ela fez muito mais sentido. Porque faz também muito sentido quando eu converso com o Sr. Folha Verde, as coisas que ele fala pra mim, as coisas que ele me ensina. Então, cara, que maravilhoso. Foi longe, né? Muito, muito. Nossa, Foi longe. Achei. foi. Acho que é mais fácil a gente falar que é o contrário, né? Como a gente se encaixa dentro Exatamente. dessa... Não tem nem como colocar em nome, né? Dessa egrégora, dessa bênção, dessa divindade. Não é axé. Baba, Axé, é só isso. Olha, nosso produtor já me deu um... Corta aí que o menino ficou Não, mas eu fiquei mesmo, de verdade. Nosso produtor vocês estão aí, não sentem a egrégora que está aqui. Não, tá, vocês não fazem uma ideia, energia gente. sublime aqui. Tá de demais. verdade mesmo, fiquei Axé, muito mano. feliz. Achei. Infelizmente a gente tem que aí né, segurar nossos tempos. Acho que era isso que o Will tava querendo Eu dizer. tava tentando chegar nesse ponto. Mas, Encontrar assim, as palavras. Com muita gratidão, acho que foi um encontro maravilhoso. Com Achei, certeza a gente tem ainda mais coisas aí pra falar. Com certeza. Né? Até quem sabe, né? Um outro episódio, um repeteco aí Sim. na terceira temporada Se pra vocês gente quiserem falar. aí, pessoal. Boa. Nossa. Queria perguntar, próximos projetos, próximas... né, enfim, que teremos mais dos Japas do Atabaque aí pra o finalzinho de 2025 ou pro ano que vem? E aí, publicidade aí. Vamos lá, a gente Bora. tá trazendo alguns projetos principalmente pra você, que é um empreendedor do axé. Pra você. Legal. Então a gente quer ajudar vocês um pouquinho. Pra quem não sabe, meu irmão tem uma produtora, eu toco mais na parte de design, um pouquinho mais focado pra identidade visual, mas eu faço a parte de mídia também. Então a gente vem trazendo... Como que chama? Como que chama a produtora? Chama Tease, tá na minha bio. Quem quiser. Legal, vamos deixar o link Porque é então aí. uma brincadeira com um teaser, com Aham. uma parte mais descolada do cheese, do queijo. Então vai tirar uma foto, faz cheese. E aí a gente traz. Ah, Da boa, hora. legal, da hora. E aí, a gente vai trazer, não vou dar muito spoiler, mas a gente tá pensando em fazer uma paradinha mais puxada para um curso. E ensinando a vocês a mexer, a talvez ter uma rotina, um cronograma, uma organização, que isso é o mais difícil para quem as pessoas muitas vezes não entendem, mas nossa, ter esse cronograma, muitas vezes você fala, puta que pariu, o que eu faço de vídeo, ou o que eu posto? E a gente vem para dar um up, uma ajudada. Boa. A gente vem com um outro programa, meio que um canal assim que não vou dar muito spoiler, mas é relacionado à comida também. Não, eu vou dar spoiler, eu vou anunciar. Vamos anunciar, vamos anunciar aqui. Boa, é exclusivo. Tudo que o Thiago coloca falou. aí, exclusivo. Agora o filhote de Xangô já ficou Então, você vai curtir, Will. Vamos fazer junto. Boa, Porque assim, gosto. vamos lá. Tudo que o Thiago falou é mais futuro 2026. Certo. Tem algumas coisas que estão pra lá. Mas a gente completou um ano de Japa Tabaque, né? Como a gente tinha comentado no começo. E a gente tá com uma missão diferente, de não ficar só na Corimba. A Corimba é como se fosse nossa boca do funil. As pessoas vão conhecer a gente pelo vídeo do Tranca-Lua, que a gente nem acabou falando sobre isso. É verdade. A gente entra agora nessa parte do... É assim, o pessoal vê o vídeo do Tranca-Lua, acha engraçado, fala assim, deixa eu ver esses caras tocando. Vê que a gente canta uns pontos bem legais. Aí eles começam a seguir a gente, Faz curte os direito e vídeos. faz bem feito. Exato, e aí depois a gente começa a levar para outros caminhos e um deles é... A gente sabe, o Baba pode falar mais ainda, que o axé ele sempre vai começar na comida. Sim. Então a gente faz oferenda de comida, a gente tem um AG1 que tem um axé e tal. E aí a gente tava pensando assim, como que a gente consegue fazer com que
tudo começasse pela comida. E a gente vai criar o Já pra Barriga, que é pra ir pra barriga, porque o axé começa na comida. Já pra barriga. E aí vai ser pra review de restaurante. Então a gente vai pegar todos os restaurantes que são do povo do axé. E quando eu falo povo do axé, não é tipo assim, eu vendo acarajé, então eu vou fazer um negócio. Não. Sim. São, assim, cara, você tem uma hamburgueria, se você tem um restaurante diferente, existe um modelo de... Imagina. Existe um modelo que hoje vai funcionar muito bem nas redes sociais, que é de review, então todo mundo visitando o restaurante, provando as comidas. E a gente tá lançando aqui porque a ideia é promover com que essa galera que vive do axé não necessariamente faça o axé só durante o período que eles estão no terreiro. Então a gente criou um quadro, vai ser vídeo para YouTube, 3 vídeos para Instagram, então é um packzinho, então vai ser um vídeo mais voltado para ads, outro vídeo que é meio que o review como um todo e o outro que é o nosso quadro de assinatura que vai ser o que eu preciso comer quando eu estiver aqui, se eu tiver de preceito. Então a gente vai visitar os restaurantes e pedir essas indicações de preceito pra galera que é da macumba ter lugares de preceito do restaurante. Eu só quero me fazer um autoconvite, caso vocês É mais que queiram, convidado. tá? Porque que a gente brinca lá no terreiro que eu faço controle de qualidade da nossa cantina. Tá? Então, sintam-se Mais à que vontade convidado. pra me chamar pra fazer o controle de qualidade. Mais que convidado, antes viu? do orixá ou da entidade aprovar, tem que aprovar. O Will é tipo o Exu, né? É a boca que tudo come. Mas é isso. Bom, galera. Pedir um favorzinho. Claro. A gente... Bora. A Jurema Sagrada, a religião Jurema Sagrada vem sendo importante pra gente cada vez mais. Certo. Eu só queria pedir pra cantar um linho pra Bora. Posso? Manda ver. Antes da gente Vocês que finalizar? mandam, imagina. Pode ser? Bora. Vamos cantar agora ou a gente dá a consideração final? Como que funciona? Você que Vamos fazer assim, ó. Que a você gente prefere? faz o final e a gente termina Encerra com com vocês eles. cantando. Perfeito. Boa. Fechou? Boa. Beleza? Pessoal, então agradeço muito vocês que chegaram com a gente até o final desse nosso episódio. Como sempre, eu peço, por favor, deixem seus comentários, curtam o episódio, compartilhem com seus amigos, inimigos, com a família. A gente tá pedindo para vocês compartilharem porque esse vídeo, especialmente, vai tocar o coração de todo mundo, cara. Vai por mim, manda para todo mundo. Agradecemos muito que vocês tenham chegado. Coloque aí no comentário um tamborzinho, coloque aí uma folha. Eu acredito que o tamborzinho cabe bem no nosso uma letrinha japonesa. Tamborzinho e a bandeira do Japão. Boa, é isso aí. Muito bom. Entrem no nosso Instagram, entrem também no Instagram da ONG. A gente está precisando de ajuda, principalmente agora no final do ano, para colaborar, para a gente poder ajudar o máximo possível de pessoas e de famílias carentes, tá bom? Ubuntu, lá na nossa ONG, por favor, entrem em contato com a gente, entrem em contato pelo direct, deixem os comentários lá nos vídeos, a gente vai fazer o possível para responder cada uma dessas suas considerações. O Will voltou pro ar, né? Percebeu, né? Agora ele voltou. Falou de comida, né? Gente, obrigado pela presença, pela companhia. É uma grande honra de recebê-los. Muito Vocês obrigado, também. meninos. Comentem, curtam aí. Eu sou o Bruno. E é isso aí, né? Vamos Gente, terminar, obrigado agora para encerrar. terminar. Já para usar tabaco com vocês. Por favor. Salve a Jurema Sagrada. Salve, Gil. Salve, Pajucá. Salve, Cidade Sagrada. Tava sentado na mesa da Jurema. Tava sentado, balancei meu maracá. Tava sentado na mesa da Jurema. Tava sentado, balancei meu maracá. E nessa hora que abalei Jurema preta, Manuel é maior, deu Triunfa, vem cá. Nessa hora que abalei Jurema preta, Martim Pescador deu um tombo e vem cá. Foi nessa hora que abalei Jurema preta, seu Zé Pilintra deu um tombo e vem cá. Foi nessa hora que abalei Jurema preta, mestre quebra pedra deu um tombo e vem cá. Foi nessa hora que abalei Jurema preta, mestre Canito deu um Triunfa, tombo e Ria. vem cá. Salve a Jurema Sagrada. Salve os mestres. Obrigado, pessoal.